Livro Vida Cristã 110%, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: SEAP e Colportage. Meta de hoje: leitura das páginas 37 a 38. SEAP e Colportage, livros e colportores na rua. Neste capítulo vamos falar sobre SEAP e colportage. O irmão Dong Yulan sempre foi um visionário, uma pessoa inovadora, criativa, não convencional. Quando se iniciou a obra do Senhor aqui no Brasil, na América do Sul, a primeira coisa que ele se preocupou em ter foi uma editora para a publicação de livros. Sem livros, nenhum trabalho é consistente, mas ele foi além. Sua preocupação foi sempre ter um exército de Deus nas ruas, trabalhando para promover a obra de Deus. Ele já falava para nós, muitas vezes, logo no início, sobre a necessidade de ter comportores nas ruas. Início do SEAP. Em 1998, o irmão Dong pediu para um grupo de cooperadores irem para Cesareia de Filipe, uma propriedade da igreja em São Paulo, situada na região de Itu, São Paulo. É um lugar muito bonito, clima de montanha, e ali nós ficamos alguns dias tendo comunhão sobre como iniciaremos o trabalho do SEAP. O resultado dessa comunhão foi que surgiram 10 SEAPs em todo o Brasil. Na visão do irmão Dong, o SEAP era para produzir colportores, mas a maioria das unidades do SEAP, que começaram a partir daquela comunhão em Cesareia de Filipe, não entendeu a direção do Espírito sobre esse encargo. Nossa cabeça ainda era de aperfeiçoar o caráter de nossos jovens e assim desvirtuou-se um pouco do propósito. A necessidade de colportores. Mas graças a Deus, duas regiões entenderam o que estava no coração do irmão Dong sobre o SEAP: Foz do Iguaçu e Belo Horizonte, e respectivas regiões. Assim, essas duas regiões começaram a produzir comportores e as demais unidades começaram a entender e a mudar para essa direção. O fato é que o SEAP é muito importante. Sem ele, nós não teríamos soldados nas ruas, pessoas que trabalham exclusivamente para o reino de Deus. Só que a comportagem era mantida com muita dificuldade. O irmão Ami Silva, no Cone Sul, e o irmão Reinaldo Rodrigues, em Minas Gerais e no Espírito Santo, estavam à frente dessa luta. No início foi muito difícil, mas eles foram fiéis à palavra profética e produziram um bom grupo de colportores nessas regiões. Porém, sempre tiveram grande dificuldade de sustentar os colportores e suas famílias. Estava difícil levantar adiante esse encargo, mas se Deus revelou isso por meio de seu apóstolo, de seu profeta, é porque ele queria alguma coisa. Às vezes, algo que Deus nos dá, como o SEAP e a colportagem, importantes ferramentas para a expansão mais rápida de sua obra na terra, talvez não funcione tão bem quando começamos a praticar. Mas graças ao Senhor, os cooperadores dessas duas regiões preservaram essas ferramentas. Na verdade, o Senhor mesmo preservou esses instrumentos em nosso meio, porque o desejo dele era usá-los mais adiante, de forma mais impactante. O SEAP e a colportagem estão intimamente interligados. O SEAP é para produzir colportores.